A Universidade Federal de Santa Maria consegue ultrapassar 1 bilhão no seu orçamento. E para falar sobre esse assunto, a respeito desse orçamento que vem aí, estão aqui comigo a professora Marta Daime, que é pró-reitor do Planejamento, e o José Carlos Segala, que é o pró-reitor de Administração. Professora Marta Daime, chegar a 1 bilhão, isso é orçamento que muito município não tem, talvez nem Santa Maria. Como é que foi a luta para conseguir isso e a necessidade também de ter esse orçamento, justificando o orçamento para a universidade, professora? Exato, Jair. Toda a questão do orçamento institucional começa lá na Lei Orçamentária Anual, que normalmente em janeiro, fevereiro, ela é votada, né? E logo depois existe um decreto com relação ao cronograma de desembolso disso, e a instituição, em função dos seus servidores, em função dos seus professores e também do número de alunos que forma, recebe o seu quinhão, vamos dizer assim. E realmente é significativo, nós temos um orçamento, vamos falar ao redor de 1 bilhão, sendo que nós não podemos esquecer que de 65% a 70% disso é gasto com o pessoal. Então, são todos os encargos, salários e alguns precatórios também. Então, na realidade, o orçamento que resta, esses 30% desse 1 bilhão, ele ainda é particionado, né? Praticamente metade disso ainda vem para o USM esse ano, 2014. A partir do ano que vem, ele será completamente dissociado da instituição. Hoje ele vem destacado, e aí começam as partilhas desses 15% restantes. De onde é que vem esse dinheiro? Porque inclui também os recursos próprios do orçamento? Sim, inclui recursos próprios também. Então, esse orçamento, parte dele é do MEC, né? Ministério de Planejamento, que repassa ao MEC e que repassa para as instituições federais de ensino superior, e parte são arrecadações da própria instituição. Então, a nossa instituição tem uma boa parcela de arrecadação própria em vários projetos institucionais, também descentralizações de recursos de alguns ministérios, que muitas vezes os pesquisadores buscam junto a diferentes ministérios, e aí vai exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação Física, emendas também. Então, tudo isso precisa estar previsto no nosso orçamento. E, então, ele realmente passa de 1 bilhão em função dessas descentralizações que acontecem de alguns ministérios e também dos recursos próprios institucionais. E basta 1 bilhão? Bom, Jair, na verdade, assim, eu não posso te dar nenhuma visão otimista nem pessimista desse quadro, mas todos nós aqui vivemos a instituição há mais de 20 anos. E nós sabemos o que era o orçamento institucional há 20 anos atrás. Nós tínhamos dificuldade de ter papel para provas, né? O orçamento era super escasso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a cópia das provas dos meus alunos, nós que fazíamos. Muitas vezes os alunos traziam e doavam o papel para fazer suas provas. Então, assim, nós realmente já passamos por um período muito difícil, né? E a gente pode dizer assim que nos últimos 10, 15 anos nós tivemos uma melhora muito grande em termos de orçamento, e aí nem estou falando em questão de investimentos, né? Que são obras, equipamentos, e aí tem toda a política do governo com a questão das expansões que anda paralelo a isso, mas mesmo se nós não considerarmos isso,
toda essa política de expansão, nós temos um bom recurso. O que nós precisamos realmente é tratar bem desses recursos, né? E, enfim, aí quando esse recurso chega à Proplan para ser distribuído, vamos dizer assim, nós fizemos mais ou menos como se faz num orçamento, né, na nossa casa. Pagamos todas as contas primeiro, né? Então, tem a questão dos encargos gerais, que não são poucos na instituição. Os nossos encargos estão ao redor de 50, 55 milhões. Pois é. Né? Então, não é pouca coisa, é vigilância, é luz, é água, enfim, é muita conta para ser paga. Então, depois desse desconto do que nós precisamos pagar, bom, aí nós temos o que nós chamamos de IDR, Índice de Distribuição de Recursos para toda a instituição. Então, alguns projetos são priorizados com rubricas já definidas e valores definidos, e os centros de ensino recebem ao redor de 52%, 53% desse orçamento, todo já descontados os encargos. E aí, com relação à distribuição nos centros de ensino, a gente pode até comentar um pouquinho, tem a ver com a produtividade de cada centro, tem a ver com o número de alunos que ele atende, tem a ver com o número de alunos que ele forma, né? Então, cada centro tem a sua parcela aí nesses 52%, 53%. Né? Se isso é investimento, se isso é custeio, bom, isso a gente negocia com cada unidade de acordo com as necessidades que elas têm, porque tem centros que realmente precisam de mais investimento, ou porque são novos e estão montando a estrutura, outros precisam de mais manutenção, então cada caso é resolvido e atendido de acordo com as necessidades. Dentro da liberdade que tem pelo fato de ser servidor há muito tempo, a gente se conhece tudo, a gente tem uma certa brincadeira conosco, né? E a gente brinca que a Proplan busca o recurso e a Pró-Reitoria de Administração gasta. É isso mesmo, você gana, né? Aí como é que você gasta esse dinheiro? E lembrando também que esse dinheiro circulando ajuda a região também, né? É, correto. A questão toda da execução orçamentária, então, aí vem uma questão bem mais complexa na parte de execução, porque requer um planejamento da execução desse orçamento. A Pró-Reitoria de Planejamento, quando envia essa proposta orçamentária, discute com o governo essa proposta orçamentária, e essa proposta orçamentária aprovada e chegando até a universidade, ela é distribuída da forma que a professora Marta falou. Após essa distribuição, vem a execução, então, desse orçamento, de acordo com os períodos que é distribuído e tudo mais. Para isso, a Pró-Reitoria de Administração, então, está dotada de órgãos que, em função do orçamento, trabalham diretamente na sua execução, tipo o Departamento de Material e Patrimônio, que cuida de todo o planejamento de licitações, de necessidades, coloca à disposição os materiais de uso comum na instituição através de um chefado central, e também no DEMAPA você faz toda a distribuição desses equipamentos que são encaminhados para aquisição. Bom, a aquisição não é simples, Jair. A aquisição passa por uma questão que se chama licitação e tem todo um regramento legal que tem que ser obedecido. Então, em função disso, há um planejamento dentro do DEMAPA do encaminhamento das necessidades. Essas necessidades, eu diria assim, elas podem partir para uma licitação que vai atender a mais de um exercício. Nós temos uma data fixa hoje para encaminhamento dos pedidos de necessidade de acordo com a documentação que o DEMAPA emite, em que são distribuídos grupos de necessidades. Nesses grupos de necessidades, então, encaminhado ao DEMAPA, nós faremos uma licitação que vai contemplar parte nesse exercício e parte no exercício seguinte, exercício orçamentário. Então, estando licitado, a partir daquele momento, pode ser emitidos os contratos, os empenhos para aquisição. Isso, quem planeja bem nas suas unidades, fará uma boa aquisição, não vai demorar muito tempo para executar o seu orçamento assim distribuído. Então é importante esse planejamento. Mas não é só isso, tem aqueles contratos gerais da instituição, como a professora Marta falou, os encargos gerais.
Então, são licitações providenciadas a partir de órgãos centrais. Por exemplo, a Pró-Reitoria de Infraestrutura tem, tem uma parte muito grande na execução desse orçamento, que é colocar à disposição da universidade toda a infraestrutura de funcionamento, que envolve limpeza, vigilância, manutenções de prédios, obras, telefonia. Então, uma série de objetos, de serviços que são necessários a todos, que são a partir da Pró-Reitoria de Infraestrutura. Esses gastos gerais aí se enquadram nos encargos gerais. A professora Marta já falou nesse montante também. São contratos que podem durar até 5 anos, renováveis ano a ano, e uma licitação também desses objetos são bem complexas. E essas necessidades, então, das unidades que encaminham para a Pró-Reitoria de Infraestrutura têm que ser bem planejadas, porque essas licitações não ocorrem a todo momento. Então, a licitação em si é a forma de executar o orçamento. Dentro da Pró-Reitoria de Administração, nós temos o Departamento de Contabilidade e Finanças, que registra, então, que completa esse ciclo. A bem da verdade, distribuído o orçamento via Pró-Reitoria de Planejamento, planejada a licitação via Departamento de Material e Patrimônio e executado a contratação, a aquisição, desemboca tudo no Departamento de Contabilidade e Finanças, que vai registrar todos esses atos, então, no sistema do governo. Aí há também que se diferenciar uma questão orçamentária da questão financeira. O governo destina o orçamento. Então, no momento que ele destina o orçamento, nós sabemos o que podemos dispor no exercício. A cada execução orçamentária, após a conclusão da efetivação do contrato e após a execução do contrato, são emitidas as ordens de pagamentos. No momento da liquidação do empenho, é registrado, então, a necessidade financeira. Essa necessidade financeira, a Secretaria do Tesouro Nacional vai distribuindo para as instituições de acordo com o que está lá registrado, limitado ao orçamento, sempre limitado ao orçamento. Atualmente, nós estamos passando por algumas dificuldades financeiras em função da liberação de financeiro que tem ocorrido a cada 30 dias ou mais. Então, há um certo atraso nos pagamentos, dependendo da logística em função disso. Basicamente, em linhas gerais, essa é uma execução do orçamento. Como é que fica a questão hoje da EBSER, nesse caso do orçamento, né? Porque a gente sabe que tem uma empresa agora administrando. O USM continua no orçamento ou não? O USM hoje ele tem um destaque no orçamento, então a verba é do Ministério bem específica para o USM, continuará vindo, talvez de outra forma. A professora Marta, talvez com propriedade maior, pode responder sobre isso, já que a partir da transição, então, da transição desse contrato com a EBSER, tem um período de transição, a USM começa a executar tudo da sua forma, de acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Quer dizer, não vai ser mais a Universidade de Santa Maria, e sim a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, esse orçamento, acredito que virá em nome da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Marta, por enquanto, fica no orçamento da universidade. Exatamente, até dezembro deste ano, que é o prazo instituído para essa transição. Foi de dezembro do ano passado, quando foi aprovado o EBSER, até dezembro deste ano. Então, é lógico que há, sim, uma certa preocupação em fazer essa transição relativamente tranquila, né? Que o USM seja devidamente treinado, seu pessoal de financeiro, né? Para poder executar isso a partir de janeiro. Mas todas as questões, assim, convênios, por exemplo, que existem do USM, nós já checamos isso junto à Projur, vai bastar nós fazermos um aditivo, colocando que está transferindo de unidade, né, de órgão, e as execuções serão feitas por lá, né? Então, esse orçamento, esses 15% que eu te falei no início, que hoje são usados pelo USM, tanto para pessoal quanto para custeio, esse recurso será destacado para a EBSER. Sim, daí são orçamentos completamente diferentes, distintos, né? Sigali, como é que se gasta o dinheiro da universidade, né? E a questão também dos contratos, porque a universidade tem essa importância, afinal de contas, esses conveniados que tem com a universidade agilizam muito a economia da região, né? Como é que é feito isso, né? Temos, então, como eu já falei, tudo oriundo de levantamento dessas necessidades, realizada a licitação.
Então aí depende do objeto. Se nós estamos trabalhando com contratação de serviços... Isso que eu quero falar contigo, essa questão também, porque nem tudo é feito pelos servidores da universidade aqui dentro. Certo. Então, a contratação de serviços, perdão, serviços terceirizados. A Pró-Reitoria de Infraestrutura, através da divisão de serviços gerais, coloca à disposição da universidade contratos de terceirização. Limpeza por metro quadrado. Então, aí vem uma empresa terceirizada aqui que venceu a licitação e que coloca esse pessoal aí a fazer a limpeza. Postos de serviços, então, tipo vigilância, recepcionista, cargos em extinção, motoristas, que estão em extinção, área de restaurante universitário, cozinheiro, roupeiro, movimentador de carga. Então, são tudo pessoas ligadas a uma empresa que venceu a licitação e que hoje está contratada para executar esse trabalho aqui dentro. Claro, existe um contrato e nesse contrato, então, a universidade faz a fiscalização desse contrato e a execução de acordo com as regras desse contrato. Mas quem está prestando esse serviço é a empresa que venceu a licitação. Nós temos uns casos agora, por exemplo, foi desmembrado também os colégios lá de Frederico Westphalen, mas também o novo campus de Cachoeira, né? Como é que entra na questão do orçamentário e na própria também administração disso aí, Marta? Um detalhe que eu não falei nessa distribuição de orçamento, Jair, é a questão dos colégios, né, das escolas técnicas que nós temos hoje, Politécnico, CETISM e ainda Frederico Westphalen, né? Eles possuem uma matriz orçamentária própria. Eles têm um orçamento para as 3 escolas, ao redor de 10 milhões, mais ou menos, não quero me enganar com este valor, mas eles recebem uma matriz diferenciada, é CONDETUF, que a gente chama, que vem já para ser aplicado nas escolas, né? Nós estamos agora também, com relação a essa questão de encargos gerais que o Segala comentou, é muito comum a gente usar os serviços e não ter a noção clara de quanto isso custa, né? Então, a gente está fazendo um trabalho bastante intenso com a Proinfra e com a PRA para tentar ver se nós conseguimos mensurar esses custos gerais, água, luz, telefone, por unidades separadas. Não que este recurso vai deixar de ser usado, ele pode reverter para a própria unidade de outra maneira, se ela conseguir reduzir os seus encargos, né? Hoje não se tem muita noção do gasto com encargos, porque todo mundo sabe que existe, que é pago e tem um valor, só que ele aumenta a cada ano e o valor que nós recebemos para encargos do governo se mantém. Então, nós estamos chegando praticamente ao limite do gasto com encargos, o que vai fazer com que a gente tome algumas atitudes buscando reduzir um pouco esse gasto. Eu não sei se vai aumentar muito o orçamento, porque nós temos vários prédios em construção, nós temos cursos novos aqui, que estão no 2º, 3º ano, obviamente que vai trazer mais gente para cá. Como é que fica também o orçamento futuro, né? E também a questão da UDESM, como é que está hoje, né, essa questão? Pois é, Jair, assim, a questão da ampliação dos cursos, nós tivemos um aporte do Reúne até o ano passado, praticamente. Agora nós não temos mais, nós temos um valor fixo repassado à instituição para os encargos que não tem sofrido reajuste. Então, nós estamos aumentando a nossa estrutura, né? Aumentamos e ainda estamos aumentando, e ainda não estamos recebendo adequadamente por isso. Onde vai refletir? Quando os primeiros alunos desses cursos novos forem se formando, eles passam a contar na nossa matriz, né? E isso reverte em recurso, né? Porque a nossa matriz ela é baseada em aluno ingressante e aluno formado, né? Então, nós precisamos reduzir a evasão, nós precisamos fazer com que os nossos alunos se formem para a gente ter a retribuição desses valores no nosso orçamento. Então, talvez a gente esteja aí nesse período crítico, enquanto as primeiras turmas não se formam dos cursos novos criados,
E esse é um exemplo, a UDESM ainda não tem um IDR próprio, exatamente porque não tem como mensurar isso. Então, a instituição apoia a UDESM ano a ano, de acordo com as necessidades. Nem sempre a gente consegue atender 100%, mas é o papel da universidade enquanto universidade, né, que é o todo. É verdade. Então. Bom, obviamente é que o interesse de todos os empresários também está voltado às empresas, tem interesse na universidade. Mas não é bem fácil fazer uma licitação, não, Segala. Eu vi assim que a questão tem que ser muito burocrática, principalmente para evitar que a universidade, na procura do material, obrigatoriamente tem que ser o melhor, tem que estar disponível, né, e tem que tomar certo cuidado, porque às vezes, conforme você faz na licitação, o produto não é adequado, né? Como é que vocês fazem esses cuidados que vocês têm? E principalmente o cuidado, porque a gente sabe que qualquer erro, o Tribunal de Contas vem em cima, né? Essa questão toda, então, como eu já falei anteriormente, o Departamento de Material e Patrimônio, que é da Pró-Reitoria de Administração, é um órgão muito importante dentro da instituição, tem uma equipe excelente, digamos assim, é uma equipe que dá uma tranquilidade hoje de trabalhar com as unidades e buscar a melhor especificação possível dentro das normas legais, sem desobedecer normas legais. Hoje nós temos uma série de controles e há uma legislação que dá oportunidade para todos os interessados em participar. Há um formato de licitação hoje que se chama registro de preço, registra-se o preço daquilo que foi estimado para um período. E também há uma legislação que impõe o tal de pregão eletrônico, que é a nível nacional. Esse pregão eletrônico dá oportunidade, então, que a licitação se realize no âmbito de todo o Brasil. Então, a questão executando uma licitação para futura aquisição ou contratação, nós não estamos focados apenas nos fornecedores da região de Santa Maria do Estado. Tem que ser todo o país essa licitação, salvo obras e serviços de engenharia, sim, que aí nós publicamos a licitação, mas ela está mais focada num objeto que é mais difícil de execução, então as empresas, até por logística, são as mais próximas. Mas qualquer fornecimento hoje não impede que qualquer empresa de qualquer parte do país vença uma licitação e faça, então, o cumprimento da obrigação de forma dentro da sua logística de distribuição de materiais no país. Então, a questão toda hoje da execução do orçamento, o orçamento, no geral, a gente pode dizer, regra geral, não é que ele tenha que ser executado no município, ele é executado a nível nacional. Só que aí depende das oportunidades de disputa de cada empresa, de cada fornecedor. Aí, aquela que tiver uma condição de melhor de atender o que está se buscando, dentro das normas legais, vai ser o vencedor da licitação. Existe uma reserva de capital, por exemplo, eventos imprevistos, sinistro, coisa parecida? A questão da execução orçamentária, sempre que há uma necessidade extra, tem que trabalhar dentro dessa questão aí da distribuição do orçamento. Então, a Proplan sempre tem alguma coisa para suprir essas necessidades, dentro das necessidades não planejadas. Mas mesmo nessa questão de manutenção, de imprevisto, ele se insere num certo planejamento hoje. Ele se insere na questão dos encargos da manutenção. Então, ali dentro, a gente já tem uma previsão, já tem uma ideia do que possa ocorrer durante o exercício. É obrigado a gastar? Se não gastar, devolve o dinheiro ou não? Se não gastar, a gente não devolve, Jair, mas eles pegam. É um superávit para o governo federal. A gente não quer devolver, mas eles buscam. A questão toda é o seguinte, o orçamento tem que ser executado a partir da sua aprovação até 31 de dezembro. Essa é a verdade. Então, nós temos que estar preparados para executar esse orçamento dentro desse período. A complexidade de execução é muita, não é tão simples assim. Nós vamos sair gastando por aí, não. Há todo um regramento legal que impõe todo um planejamento de licitação, contratação e execução. É o tal de ciclo da contratação pública, que é bem complexo. Então, por isso que existem diversos órgãos aí que trabalham duramente para a execução desse orçamento. Pessoas qualificadas, pessoas com conhecimento na área. Então, a integração desses órgãos é que faz a boa execução do orçamento. Não basta também só
a boa destinação, a boa intenção de adquirir, e sim a forma de trabalhar toda essa necessidade aqui dentro. E aí então eu coloco que são órgãos importantes, que a gente gosta muito de citar, o próprio Departamento de Arquivo Geral, que faz toda a formalização do processo, o Departamento de Material e Patrimônio, Departamento de Contabilidade e Finanças, o Centro de Processamento de Dados, que disponibiliza as ferramentas de execução desse orçamento. Então é uma complexidade bem grande, né? E temos que fazer uma referência a esses nossos colegas que trabalham diariamente para a boa execução desse orçamento. Aparentemente é fácil, é 1 bilhão que vem, mas a coisa é complexa, gente, porque se não gastar direitinho, fazer a coisa, o Tribunal de Contas vai em cima. A coisa é detalhada, é detalhista, a coisa que não tem como. Essa questão de sinistro, Jair, que tu colocaste, realmente é um problema, né? Há a possibilidade de buscar suplementação junto ao MEC para algumas ações. E nós estamos fazendo isso pontualmente esse ano de 2004 com o PCCI institucional. Todos nós sabemos que a Universidade Federal de Santa Maria, como muitos órgãos da cidade, acho que a maioria deles, não tem seus PCCIs prontos, aprovados. Então isso vai desde a execução, a formalização do plano de combate a incêndio e a execução dele. Então, realmente isso é um gasto muito grande. Isso nós podemos dizer que em termos de orçamento para a instituição abarcar isso, fica complicado. Então, nós buscamos, junto ao MEC, esse recurso para poder dar conta disso, que eu espero que dentro de um ano a gente já esteja numa situação um pouco melhor em termos de PCCI aqui na instituição do que nós estamos hoje. O assunto é vastíssimo, gente. A gente vai passar aqui mais de 1 hora conversando a respeito do orçamento universitário, que é uma coisa boa de se falar, porque toda a região se beneficia disso, né? Todo o orçamento vai se aplicar na região, os vários municípios vão se beneficiar da universidade. Ainda bem que a gente tem gente qualificada na universidade, que há muito tempo nossas contas sempre são aprovadas, felizmente. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado por ter cedido a entrevista, né? Certamente a nossa ouvidoria está aí para auxiliar também o pessoal que tem mais curiosidade pela universidade, principalmente essas 2 reitorias que são praticamente que movimentam a alma da universidade. TV Campus Entrevista fica por aqui, voltamos numa outra oportunidade. Obrigado, até a próxima.